Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Nós vamos ler capítulo 14, versículo a partir do 11. Graças a Deus. Jeremias 14, a partir do 11. Quem está com Bíblia, abra a Bíblia. Quem não estiver, é só acompanhar na tela. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada e não tereis fome. Antes vos trarei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação falsa, e vaidade e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos estes profetas. Querido e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós temos tido conhecimento que nós precisamos da Tua direção. Nós precisamos da revelação do Senhor, ó Pai, para não sermos enganados, para não enganarmos e nem sermos enganados, meu Pai. E nesta noite, mais uma vez, nós pedimos: Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, nos dá entendimento acerca da Tua palavra, para que possamos conhecer a verdade, para que possamos conhecer a Tua vontade, Pai, para que nós possamos compreender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Se mudança, mudança. Se conversão verdadeira, Pai. Se ó Deus, uma mudança completa, Pai, na nossa maneira de viver, na nossa natureza, um novo nascimento, que assim seja, Pai. Que nós possamos ouvir, compreender com o nosso coração e obedecer a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, podem sentar? Essa palavra é séria, é uma palavra forte para os nossos corações, porque Deus está falando aqui através do profeta Jeremias algo muito sério. O povo estava sendo levado para cativeiro, uma parte já tinha ido, o povo de Israel, e agora vem Judá. E nesse meio tempo, quando o povo estava ali buscando, querendo saber o que ia acontecer, buscando nem tanto, mas querendo saber o que ia acontecer. E às vezes buscando também, mas buscando de forma errada. Então o que acontece? Deus fala para o profeta Jeremias: não quero que você ore para este povo para bem. Você já pensou? Você de repente está orando por uma pessoa e Deus fala que você não ora não, porque eu não vou abençoar. Não ora não, porque eu não vou resgatar, eu não vou salvar. Olhando do ponto de vista humano, carnal, sem discernimento das coisas espirituais, parece um absurdo isso tudo. Como é que Deus não vai abençoar? Mas tem crianças ali também, tem mulheres ali, tem idosos. É o que a gente sempre pensa. Tem tanta gente aí que, mas tadinho deles, Deus não tem dó? Não, Deus não tem dó, Deus é justo, é diferente. A misericórdia de Deus se estende para todos. E durante muitos anos, muitas décadas, vamos colocar mais do que isso, mais séculos, porque durante todo o tempo, desde que Deus chamou o povo, Deus veio orientando e falando e ensinando, deu lei, deu mandamento, explicou, falou, corrigiu, repreendeu, mas o povo sempre fazendo errado. Então nós queremos ser abençoados sem o abençoador, muitas vezes. Quantas vezes, eu vou trazer agora para a nossa realidade, para o nosso dia a dia.
Quantas vezes você quis receber algo de alguém, mas de uma pessoa que você nem gosta, mas o que ela tinha era importante para você receber? Vamos colocar pessoas que um parente morre, um parente rico que as pessoas nem gostavam. Mas quando aquela pessoa morre, as pessoas se matam para poder receber a herança. Temos um caso recente agora, acho que uns 2 meses atrás, morreu alguém da família, tinha uma herança, e a família estava toda reunida, feliz, né? Conversando ali, vendo o que eles iam fazer e tal. E aí um daqueles que não foi contemplado na herança, entrou na casa e acabou todo mundo. Depois se matou. Você podia falar assim, já que ele ia se matar sozinho, mas não, ele primeiro foi lá e matou todo mundo, para que ninguém pudesse usufruir, já que ele não pode, ninguém pode. Então, às vezes, nós não estamos ali por amor, as pessoas não estão por amor a Deus. E era isso que Deus estava repreendendo, esse povo não me honra. Esse povo, eles servem a tudo contra Deus, eles não me amam, eles não me honram, eles não querem nada comigo, o que eu vou querer com eles? O que você quer com uma pessoa que não quer nada com você, me diz? Como é que a gente consegue lidar com uma pessoa que não quer nada com a gente? Às vezes você vai relevando um filho, você vai relevando um marido, vai relevando uma esposa, vai relevando, e às vezes chega um tempo que você fala assim, não, não dá mais. Não dá mais, é um relacionamento abusivo, essa pessoa só quer me explorar e se deixar perto de mim vai acabar me matando. Não é isso que acontece? Ninguém quer ficar perto de uma pessoa que o tempo todo está lhe trazendo tormento. Então ali era a mesma coisa, a situação era idêntica. O povo falava o nome de Deus e tudo, mas eles queriam adorar outros deuses. Eles não queriam servir ao Senhor somente. Eles se dobravam diante de tudo quanto era deuses. A palavra diz aqui, a gente não vai ler todo, mas o Senhor fala aqui, repreendendo o povo, falando com Jeremias, ele diz, esse povo queria um tronco, pega um tronco e adora. Ao invés de me adorar, pega um tronco, faz um formato lá e vai adorar. Vai queimar incenso para os deuses que não são deuses. Vai lá para o meio dos outeiros, no meio das árvores lá e fica ali adorando a natureza. Aí vai adorar o Criador da natureza, vai adorar a natureza. Então, se nós pararmos para olhar desse ponto de vista, que é o ponto de vista correto, aí a gente vai entender, não, peraí, Deus está com razão. Porque eu não quero ao meu lado uma pessoa que me faz mal, que me trata mal, que me desrespeita. Então, da mesma maneira, Deus não quer ao lado dele pessoas que o desrespeitam. Não adianta você orar. Porque eu não vou mudar o que eu determinei. Eu já mudei muitas vezes. Muitas vezes eu fui prolongando, eu fui postergando, eu fui empurrando para frente para não fazer. E fui dando chances ao povo, oportunidade, mas agora chegou um momento que não dá mais. Esse povo vai ser destruído sim, eu vou deixar esse povo para lá. Esse povo vai para o cativeiro, um remanescente, ou seja, uma pequena parcela desse povo eu vou trazer de volta. Uma pequena parcela desse povo eu vou resgatar. E a gente entende aí que aqueles que tiverem o coração quebrantado, aqueles que se voltarem para Deus, serão trazidos de volta. Mas os demais, eu não quero, porque são abominação diante da minha face. Então hoje tem muita gente achando que pode fazer o que quiser, e depois Deus é tão bonzinho que Deus vai me levar para o céu. Como é que Deus vai levar para o céu para morar com ele, aquele que é rebelde, que não obedece a ele aqui? A Bíblia diz que lá no céu não vai ter nada que contamine, nem que cause escândalo. Então, se aqui eu não consigo me conduzir na presença dele, eu também não vou entrar na eternidade com ele. Eu vou para a eternidade, mas não vai ser com ele, vai ser longe dele. Então a gente tem que entender essa visão. Agora, uma coisa importante que eu quero mostrar dentro disso também: a atitude do profeta Jeremias. Aí mesmo em Jeremias capítulo 8, vamos ler pelo 7:16, que aí eu quero mostrar cada uma das 3 vezes que Deus falou, que pensa, gente, Deus falou 3 vezes com Jeremias, eu não quero que você olhe por esse povo. E eu quero mostrar para vocês qual foi a atitude do profeta Jeremias. Então, 7:16. A primeira vez que Deus fala aqui: tu, pois, não ores por este povo,
nem levantes por ele clamor ou oração. Não me importunes, porque eu não te ouvirei. Você é meu servo. Eu ouço a tua oração, mas não adianta me importunar por causa deste povo. Ou seja, a oração que era feita por aquele povo já chegou a ser importunação. Não ora porque eu não vou ouvir. Jeremias 8, 18. Se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de esculturas, com vaidades estranhas? Verso 21. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Ele não tinha. O profeta estava tão triste com aquilo que estava acontecendo, que ele falou, eu estou muito triste. A minha alma está desfalecida. Quando você está sem forças, a minha alma está desfalecida dentro de mim. E aí Deus fala, eles me provocaram a ira com seus ídolos. Ídolo é aquilo que não é nada. Deixaram de acreditar no Deus que tirou eles do Egito, que fez milagres, que fez maravilhas, para acreditar em ídolos que não puderam salvar os povos da terra. E aí, Deus fala isso com ele. E aí ele vem aí naquele versículo 31. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Eu estou triste. O meu povo está sendo consumido, está sendo destruído. Mas eles não se voltam para Deus. Agora, vamos lá para o capítulo 11. Versículo 14. De novo, Deus falando com ele. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor em oração, nem oração, porque eu não os ouvirei no tempo em que clamarem a mim por causa do seu mal. Porque assim, o povo não obedecia. Como a gente vê hoje, muita gente não obedecendo. Mas na hora que a situação aperta, para onde as pessoas correm? Ai Deus, tem misericórdia, ora por mim aí, ora por mim. Aí manda pedido de oração para tudo quanto é igreja. Tem gente que sai da porta das igrejas entregando pauzinho de pedido de oração. É claro que nem todo mundo que faz isso está rebelde não, tá? Mas tem gente que só nessa época se lembra de Deus. Então, então Deus fala aqui. 11:14 que nós lemos. Não, lemos 11:14, né? Agora. Não os ouvirei no tempo que clamarem a mim por causa do seu mal. Tá? Então não adianta, agora que está triste, agora que o negócio deu ruim, agora que deu problema, não adianta orar não, porque eu não vou mudar. Isso aqui é uma coisa que já está determinada há muito tempo. Por causa da impiedade do povo. Versículo 11, ainda versículo 18, capítulo 11, versículo 18. E o Senhor me fez saber, e eu soube. Então me fizeste ver as suas ações. E eu era como um manso cordeiro que leva a matança. Porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, que não haja mais memória do seu nome. O profeta pedindo, o profeta, ainda que Deus mandava ele não orar, ele estava orando pelo povo, e aí Deus revelou para ele que o povo estava armando para matar Jeremias. Porque Jeremias ele ia lá e falava o que Deus falava. E eles começaram a ficar com raiva. Ah, é você que está profetizando, é por sua causa que essas coisas ruins estão acontecendo. Ou seja, eles não se consertavam e ainda culpavam o profeta que trazia o recado de Deus, o chamado ao arrependimento. Então eles falaram, vou matar. E aí o profeta fica triste, eu não sabia, estava indo como um cordeiro manso, ia lá no meio deles, falava com eles, orava por eles, intercedia diante do Senhor, e eles queriam matar. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus já foram mortos assim? Nós vemos direto em países como Síria, em países, né, onde tem religiões, onde o cristianismo é proibido.
Quantos homens e mulheres de Deus são mortos, são assassinados todos os dias? Eu já falei que abre o site de Portas Abertas que você vai ver, eu tenho assinatura, então sempre no meu e-mail está chegando pedido de oração de cristãos, no meu Face, sempre chega. Quantos estão sendo mortos lá? É muita gente, e é todos os dias. Porque a pessoa se converteu ao cristianismo, eles vão e matam, sem dó nem piedade. E muitas vezes, por causa de um, ele mata a família inteira. Tem pessoas lá que para ter uma Bíblia, quando conseguem, que é raro, quando conseguem ganhar um exemplar da Bíblia ou alguma porção da Bíblia, eles enterram no quintal, eles escondem em algum lugar para não serem descobertos. 14:9. Deus, já tinha falado, agora é a segunda vez, não é isso? Nós lemos a segunda vez que Deus mandou ele no horário. 14:9 diz assim: por que serias como homem cansado, como valoroso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Ele não fala, não me desampare. Lembrando que o profeta Jeremias, ele era solteiro. Deus falou com ele, ainda na mocidade, que não era para ele casar, porque Deus ia trazer destruição ao povo. Iam ser tempos difíceis. Deus falou com ele: você não vai casar, você não vai tomar esposa, porque você vai estar andando na terra para profetizar e preparar o povo. O povo vai ser levado para o cativeiro. Então, mas ele fala no plural, né? Pedindo que Deus tivesse misericórdia, não nos desampare, Senhor. Porque ele sabia que se o Senhor abandonasse de vez Israel, não sobrava nem remanescente. Não sobrava nem alguém para depois trazer de volta e retomar o crescimento do povo. Versículo 11, aí mesmo no capítulo 14. De novo, ele falou isso. Aí, verso 11: disse-lhe mais o Senhor: não rogues por este povo para bem. Adianta você ficar clamando por esse povo, porque o povo não quer se arrepender. Aí ele diz: quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome, pela peste. E aí ele disse, naquele trecho que nós lemos, os profetas que estão falando que eles... Mas por quê? E aí é importante a gente entender uma coisa: por quê? Que Deus mandava Jeremias não orar. Jeremias era israelita e sabia que o povo de Deus tinha uma bênção, continuava pedindo a Deus misericórdia. E por que Deus fala que nem que ore, nem que jejue, eu vou perdoar o povo? Porque inúmeras vezes Deus havia deixado, Deus havia dado uma oportunidade. Só que o povo orava ao Senhor e escondido. Eles adoravam os seus deuses. Eles se reuniam lá, junto com os profetas, se reuniam no templo para orar ao Senhor, mas dentro das suas casas, escondidos, eles queimavam bolo para a rainha dos céus. Eles ainda iam para a mata, iam lá sacrificar outros deuses. Sabe aquela história que você acende uma vela para Deus ou para o diabo? A gente escuta falar: ih, fulano acende uma vela para Deus ou para o diabo. Nós tivemos aqui uma pessoa que vinha e nós orávamos por ela, bem mais no começo. Eu morava aqui na região e eram duas mulheres, né? Aí elas vinham e a gente orava, e dava um trabalho, aquele negócio manifestado, aquela perturbação. Aí um dia nós oramos, teve lá o culto, aí o pastor fomos conversar com ela. Ela falou assim: pastor, eu gosto de vir aqui na sua igreja, mas eu não vou largar os lugares que eu frequento. E era um lugar pesado. Eu não vou largar os lugares que eu frequento. Aí ela falou: tudo bem, você pode vir, só que a partir de hoje a gente não ora mais. Como é que eu vou orar? Vou orar na pessoa que vai dar um trabalho, vai fazer um escândalo no meio da igreja e tal, e depois a pessoa volta para o mesmo lugar. A gente expulsa o bicho e ela vai lá pegar ele de volta. Acho que nem sai, porque acho que ele fica ali na porta esperando ela de volta. Então, qual é o significado disso? Qual é o sentido disso? Então, quando ela abriu a boca e falou que ela não ia largar, a gente também parou de orar. E era o que Deus estava fazendo com o povo. O povo estava
ia lá e oravam ao Senhor ainda. Mas eles oravam a Deus no templo, oravam lá, ofereciam os sacrifícios dele, faziam o dia de jejum, mas eles continuavam fazendo maldades, vivendo perversamente, sem amor para com o próximo, e ainda se prostravam diante de outros deuses também. Acendiam uma vela aqui e outra vela por lá. Então, é claro que não literalmente vela, né? Mas tinha os incensários, tinha as coisas. Então eles acendiam lá diante do Senhor e acendiam diante dos ídolos. Eu acho que daí que já vem esse provérbio, né? Uma vela para Deus, uma vela para o diabo. Porque acendia cá e acendia lá. Então, isso é antigo, isso não é de hoje. Não é agora que você encontra uma pessoa que está dentro da igreja, mas está no terreiro, está na outra igreja, está no outro negócio lá, não sei aonde, participando de algum outro grupo lá entendeu? Então, é muito importante a gente compreender que quando Deus fala, Ele fala porque Ele tem um motivo. Ele tem uma razão, Ele sabe o que está acontecendo dentro do coração de cada pessoa. Não preciso nem fazer. Eu não preciso nem ir a um determinado lugar, mas dentro do meu coração, Deus conhece o que está acontecendo. Como dispõe o que está rolando aqui dentro, Deus sabe. Versículo 17. Aí mesmo capítulo 17. Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está ferida de grande ferida, de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aqui os mortos à espada, e se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome, e até os profetas e os sacerdotes correram ao redor da terra e não sabem de nada. Então, versículo 20. Ah, Senhor, conhecemos a nossa iniquidade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra Ti. Não nos rejeite por amor do Teu nome. Olha o tipo de oração que ele fazia. Não nos rejeite por amor do Teu nome. Não abatas o trono da Tua glória. Lembra-te e não anules o Teu conserto conosco. Então, ele sabia que Deus tinha um conserto com o povo de Israel e ele continuava clamando dentro disso aí. Então, a gente aprende aqui algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, o juízo de Deus é sempre justo. Tá? Quando acontecer alguma coisa que você perceber que não é uma coisa humana, que é uma coisa sobrenatural, o juízo de Deus é sempre justo. Às vezes eu estou vendo uma fachada, Deus está vendo lá no interior do coração de cada um. Em segundo lugar, Deus mandou Jeremias não orar? Jeremias obedeceu? Não. Ah, mas então ele foi rebelde ao Senhor? Não. Ele sabia que Deus tinha um pacto com o povo de Israel e ele continuava orando, clamando pela misericórdia. Abra lá em Evangelho de Lucas, capítulo 23. Daqui a pouco a gente vai estar encerrando. Capítulo 23, versículo 34. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava escrito o título, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Por enquanto, para aqui. Jesus, quando estava lá no Calvário, ele tinha todos os motivos para dizer: ó, acabar com essa raça aí. Eu, filho de Deus, vocês mandaram me matar, me colocaram numa cruz para que eu morresse aqui humilhado, envergonhado, todo machucado, todo arrebentado de chicotado, com espinhos na cabeça, uma cruz, uma coroa de espinhos. Ele tinha todo motivo para falar: acaba com todo mundo. Mas ele veio para quê? Para resgatar. Ele veio para salvar o que estava perdido. Quando Jesus está lá na cruz,
Aqui, Lucas não fala, no Evangelho de Mateus, 27:44 diz que os que estavam na cruz com ele zombavam. Os dois zombavam no começo. Mas Jesus, ele vai lá e faz uma oração. E nessa oração, ele pede para que Deus perdoe os pecados. Vai passando algum tempo ali na cruz. A gente não sabe exatamente quanto tempo, né? Da hora que Jesus falou até a hora que ele rende o Espírito, ele se entrega ao Pai. Mas nesse meio tempo aí, as pessoas estavam ali. O outro, de repente, podia estar junto, né, falando também. De repente, ele cai na real. Jesus havia orado por ele. Pensa, ele não está orando aqui por mim. Eu sou pecador, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu mereço estar aqui. E ele está orando por mim. Aí ele se toca, que Jesus realmente é o Filho de Deus. E aí ele pede, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus fala para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E também, se nós formos para o versículo 47, logo quando Jesus se rende, ele fala, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. 47. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltavam batendo nos peitos. Muita gente foi lá. Foi de alegre. E infelizmente, tem muita gente que é sádico. Quando começa a ver uma guerra, uma briga, uma coisa, as pessoas vão lá para ver. Ficam ali, ó, vendo a desgraça alheia. Tem muita gente que gosta de ver desgraça alheia. Quando, não somente ali, nas arenas, quando, pouco tempo depois, na época do imperador Nero e tudo, eles jogavam os cristãos nas arenas. E jogavam os animais ali, eles se divertiam, o povo ia para lá e lotava a arena para ver os cristãos sendo comidos pelas feras. Gente, isso é sadíssimo. As pessoas ficam totalmente possessas, endemoniadas. Porque quando a gente vê uma pessoa se machucar, a gente já fica assustado. Tem quanta gente que está chorando aí por ver a tragédia no Rio Grande do Sul, lá de longe. E tem gente que é sádico, que gosta de ver, que gosta, que sente prazer. Às vezes você vê um bandido que ele acabou de roubar, levou o celular, levou o bolso, levou tudo, mas ele vira para trás e dá um tiro. Mata a pessoa, já levou tudo que a pessoa tinha, mas ele não fica feliz com isso, ele ainda quer destruir a vida. Então tem pessoas que têm esse espírito maldito. Então ali aquela multidão estava, né, todo mundo ali gritando contra Jesus. Mas quando ele rende o espírito, que ele expira, o céu escurece, né, tem toda aquela situação. Então alguns se tocam e começam a bater nos peitos. São realmente era filho de Deus. A gente estava ali zombando, escarnecendo. A gente estava ali ainda levando aflição. E quando você está sofrendo, que vem uma pessoa que zomba de você, qual é o teu sentimento? Você está lá numa luta, está passando por um problema no teu casamento, está passando por um problema na tua saúde, está passando por um problema com o teu filho, e aí você percebe que alguém chega perto ainda para zombar. É dolorido. A pessoa está com uma doença e aí o outro, bem feito, ó, isso é castigo. Né? Tem gente que tripudia sobre a dor do outro. Então, ainda assim, quando Jesus ora, alguma coisa acontece no coração daquelas pessoas, e aquelas pessoas se movem. Então eu entendo que a oração do profeta Jeremias era para que porventura alguém ali no meio ainda escapasse, que ele não fosse o único. Né? Porque Deus tinha ainda um trabalhar, e como tem até hoje. Depois, aquele não foi o último cativeiro, depois o povo foi disperso, não foi cativo, mas foi disperso no tempo de Jesus, após, lá nos anos 200, 300, o povo começou a ser expulso de Jerusalém. E agora, depois da Segunda Guerra Mundial, é que o povo voltou a ser nação. Até lá, tinha judeus em Israel? Tinha, mas era um número pequeno. Porque Israel era colônia de um, de outro, no final era colônia da Inglaterra. Aí, até que foi devolvida a Inglaterra, devolveu para os judeus, mas devolveu sem dar a posse. Ó, aquele trecho ali é de vocês. Era meu, eu estou passando para Israel.
Fez tudo isso lá na ONU, mas ele não foi lá desapossar quem estava lá. Eles que tiveram que ir lá e brigar pelo espaço, e essa guerra que a gente vê aí até hoje. Receberam o direito de posse, mas não receberam a posse em si. Ó, você tem eu estou te dando um terreno em tal lugar, mas você vai ter que ir lá e tirar os moradores de lá. Da mesma forma que aconteceu quando Deus manda entrar em Canaã, aconteceu agora nessa volta deles para Israel. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que nós precisamos aprender a ter misericórdia das pessoas. Às vezes, até quando você está vendo que a situação ali é uma situação caótica. Se Deus tiver que exterminar, que seja da parte dele, mas que não parte do nosso coração. E hoje nós vamos levantar um clamor. Nós temos orado aqui desde que nós vimos essa situação do Rio Grande do Sul. E eu quero, antes da gente fazer qualquer coisa, antes de levantar oferta, antes de qualquer coisa, eu quero levantar um clamor pelo Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está totalmente devastado. Pouquíssimas foram as cidades que não foram atingidas. Pouquíssimas. 90% do Rio Grande do Sul foi destruído. Alguns literalmente não tem nada. Tem algumas áreas ali perto do rio que mostrou que já baixou um trecho. Não tem nada. Não sobrou casa, não sobrou uma ripa de pé. Tudo destruído. Muitas vidas se perderam, que as pessoas nunca vão nem descobrir, porque o rio leva, vai para o mar. Outras que conseguiram sobreviver, conseguiram sair, não tem nada, não tem documento, não tem roupa, não tem nada. A gente pensa, que situação. Uma pessoa que tinha sua casa, que tinha tudo, tal, sua vida, seu comércio, sua empresa, de repente não tem mais nada. Então isso é sim para nós bater no nosso peito e nós lamentarmos. Né? Independente até do país que fosse, mas nesse caso são do nosso país. Então tem muita gente ajudando, mandando, né? Nós também conseguimos fazer aqui uma recada para mandar lá para o Rio Grande do Sul, a empresa que o Everton trabalha. Foram também, todos perderam tudo e nós mandamos então, porque é esse, a gente sabia que ia, tinha destino certo o caminhão. Né? Então foi mandada muita coisa para lá e nós vamos agora levantar, vamos ficar de pé, vamos fazer um clamor pelo Rio Grande do Sul. Vamos também, já apresentamos aqui no começo do culto, a gente vai orar também pela irmã Zélia, que o filho dela foi recolhido hoje, vai ser enterrado amanhã, o Alexandre, na parte da tarde, depois eu já mandei no grupo aí da igreja, depois vocês veem direitinho. Então, já estava doente há bastante tempo, a gente sabia já que era terminal. No domingo passado ela não veio, eu fui na segunda-feira levar ceia para ela já não veio porque ele estava muito mal. Na segunda cedo ele já foi internado e hoje Jesus repreendeu. Ela me ligou umas 2 horas, eles ligaram para ela de manhã, ela foi para o hospital e quando chegou lá eles deram para ela a notícia. Ela me ligou, já orei por ela ali, já estive na casa, orei ali com o marido, com a outra filha deles. Então é um momento duro também para ela, porque por mais que você sabe que a pessoa está indo, né, é filho, quem tem filho sabe que você não quer perder um filho. Então é bem dolorido, então nós vamos continuar orando. Ela, pastora, eu não sei o que eu faço na minha vida, pastora, eu estou aqui, né? Então ela bastante quebrantada. Então a gente vai orar. Primeiro a gente vai orar por essa questão lá no Rio Grande do Sul. Foi um propósito que Deus colocou no meu coração, de ministrar a palavra e de orar por eles. Olha, algumas coisas que são importantes quando você for orar. Orar pelo emocional daquelas pessoas. Porque as pessoas estão muito desorientadas. Tem tudo, depois você está dormindo num quarto com um monte de gente que você não conhece, numa sala, né, no chão ali. Gente, por mais que a gente não tenha tanto, aquilo ali é bem desagradável. Agora imagina a pessoa que já tinha uma casa, que já tinha uma vida, de repente está numa situação daquelas, depender de uma roupa. E tem gente mandando calcinha suja, tem gente mandando roupa rasgada, mostrar algumas coisas lá, tudo quebrado, sapato quebrado no meio. Né? Então você tem muita coisa totalmente sem noção quando a gente está fazendo descarte. Em vez de jogar no dia que o caminhão passa para levar essas coisas, porque nem reciclável que não é. Mas enfim, então nós vamos orar para que Deus dê credibilidade, né? Para que Deus tenha misericórdia. Tá? Que Deus tenha misericórdia e que as doações cheguem, porque tem doação que está sendo desviada. Isso é triste, mas nesse momento tem doação sendo desviada, a gente roubando o pouco que ficou, a gente entrando nas casas para roubar o pouco que ficou. Então, eu tenho vários vídeos na internet aqui, depois de certa hora, terra sem lei. Então nós vamos orar
Ora para Deus ter misericórdia, porque o caos é muito grande, isso não é coisa de um dia nem dois, vai levar meses, talvez anos, para eles conseguirem reconstruir o Estado. Então a gente vai orar. Muito dinheiro está sendo enviado para lá e a gente tem muito Pix falso, toma cuidado. Toma cuidado. Hoje o Celso Portiano estava falando que estão usando o nome, pegaram a foto dele, o Pix que ele estava fazendo, que é a doação não sei para onde lá, e trocaram o Pix, usando a mesma foto, o mesmo pedido, só trocaram o Pix. Ou seja, a pessoa acaba vendo o pedido dele e vê o Pix embaixo. Então toma muito cuidado. Tudo tem que ser feito com extrema cautela. Porque o nosso daqui a pouco vai sair e ainda vai encher bolsa de bandido, né? De aproveitador, de estelionatário. Então temos que tomar cuidado com isso, tá? Não deixar de fazer, mas orar e pedir a Deus direção. Amém? Vamos orar. Querido e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos agora, Pai, orando por este povo, Pai. São nossos irmãos brasileiros que estão ali no Rio Grande do Sul, meu Pai, passando por esse ultraje, Pai. Ó Deus amado, não estou nem falando da tragédia em si, Senhor, da situação climática, Pai, mas, ó Deus, por toda essa vergonha e constrangimento, Pai, de pessoas que não têm escrúpulos, ó Pai, e que ainda estão tripudiando sobre a dor daquelas pessoas. Meu Senhor da glória, tem misericórdia, Pai. Dá, ó Deus Todo-Poderoso, a eles alento, forças para levantar, para recomeçar. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar ao coração daquele povo, para que eles possam se voltar para Ti, para que eles possam buscar em Ti forças, para que eles possam buscar em Ti, ó Pai, capacidade para se levantarem, para se erguerem, para reconstruírem o seu estado, Pai. Nós oramos também por todos esses recursos que estão chegando, tanto no Brasil quanto no exterior, que eles tenham, ó Pai, o vestido correto, Senhor. Que essas pessoas, ó Pai, que estão, Senhor, se interpondo entre o recurso e as pessoas, que, ó Deus, esse espírito maldito seja repreendido, essa perturbação do inferno seja repreendida. Meu Senhor da glória, libera a Tua bênção, a Tua graça, Pai, coloca os Teus anjos, Senhor, para que esses caminhões que estão saindo, as carretas que estão saindo todos os dias, Pai, aviões, helicópteros, Pai, que eles cheguem ao destino, que as pessoas tenham bom senso, Pai, na hora de entregar a doação, para vigiar, para saber para quem estão doando, para confirmar a credibilidade, a confiabilidade, Pai, do site, da pessoa, do órgão. Meu Senhor eterno, nós estamos suplicando, Pai, o favor do Senhor na vida, Pai, de cada doador. Pai, que haja liberdade, Pai. Que haja interesse de coração, que haja, Senhor, na vida de cada um misericórdia, compaixão para doar o melhor, Senhor. Para que haja recursos, para que as pessoas se sintam amadas, protegidas, abrigadas, ó Pai. Se sintam, ó Pai, cuidadas e assim tenham forças para se erguer. Ó Deus, oramos por aqueles que estão no luto, Senhor. E além de toda a tragédia, perderam entes queridos preciosos, Senhor. Pessoas que eles nunca mais vão ver, que não vão sequer poder enterrar. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha compaixão dessas vidas, meu Pai. E dê a eles, meu Pai, a bênção, e dê a eles, e use com eles de misericórdia, Pai. Nós estamos aqui clamando, Pai, por amor do Teu nome. Quantos servos Teus tem ali, Pai? Quantas igrejas, ó Deus, também tem ali naquele lugar, Senhor. Tem misericórdia, Pai. E concede também, ó Pai, essas igrejas, esses lugares, ó Pai, que estão dando abrigo, que estão abrindo as portas, ó Pai. Quantos clubes, quantos lugares que estão abrindo as portas para abrigar pessoas, ó Pai. Que o Senhor possa abençoá-los e multiplicar, ó Deus, a vida deles, a bênção na vida deles, em nome de Jesus. Meu Senhor, nós estamos orando e clamando a Tua misericórdia, o Teu favor pelo Estado do Rio Grande do Sul. Ó Deus, que os líderes, ó Pai, religiosos, que os líderes governamentais, que os líderes empresariais, Pai, possam, ó Deus, ter bom senso na administração desta reconstrução, em nome de Jesus. Oramos agora pela vida da irmã Zélia, Pai, pela vida do irmão Eduardo, pela vida de cada um dos filhos, ó Pai, dos netos, genros, noras, ó Pai, que estão nesse momento passando pela dor da perda, especialmente a vida de Nicole, Pai, que é filha do Alexandre, Pai, já tinha perdido recentemente a mãe, e agora, ó Deus, tem essa perda, vai perdendo o pai, Pai, fica órfão. Meu Deus eterno, tem misericórdia, Pai.
Tem compaixão da vida desta criança, meu Pai. Que o Senhor possa se lembrar de Nicole neste momento. Que o Senhor possa confortar o coração dela. Que o Senhor possa, Deus, libertar, ó Pai, de toda dor, toda tristeza. Libertar, ó Pai eterno, de toda angústia, Pai. Tudo aquilo que porventura, Senhor, está hoje no coração da criança. Eu tomou, ó Deus, ciência agora à noite da morte do seu pai. Que o Senhor possa, Deus, fazer a tua obra. Que o Senhor venha trazer consolo, venha trazer conforto. Que o Senhor venha, ó Pai, ter compaixão desta família, Pai, que está enlutada. Ó Deus, que eles iam se lembrar, ó Pai, que ele descansou no Senhor, ó Pai. E que ele, Pai, neste momento, Pai, está em repouso contigo, Pai. Que era teu servo. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós oramos e suplicamos, ó Deus, a tua bênção, a tua graça, o teu favor pela família da irmã, ó Deus, da irmã Zélia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.